Nós temos caminhado aqui há alguns domingos numa série de mensagens baseadas na carta de Tiago, lá no finalzinho do Novo Testamento. Aqui na igreja nós temos como princípio a pregação expositiva e regularmente nós gostamos de expor livros inteiros da Bíblia, como estamos fazendo nesse momento com a carta de Tiago. Então, é uma série de pregações verso a verso do texto bíblico, porque a gente de verdade acredita, como diz a Bíblia, que todo o conselho de Deus deve ser ensinado e que a dieta que nutre o povo de Deus, a dieta que nutre a igreja, que alimenta a alma, que fortalece a fé, é a palavra de Deus. Então, se você tem o desejo de acompanhar as mensagens anteriores a essa que hoje nós vamos compartilhar, todas elas estão disponíveis no canal de YouTube da Igreja Plena Rio ou nas plataformas de streaming como Google Podcast, Apple Music, Spotify e outros. Basta você procurar lá por Igreja Plena Rio e você vai encontrar. Hoje nós vamos ler o texto que se encontra em Tiago, no capítulo 1, do verso 12 ao verso 15. Esse é o trecho que nós vamos ler nessa manhã e refletir nessa manhã. Tiago, no capítulo 1, do verso 12 até o verso 15. O texto vai ser projetado nessa TV aqui da frente, você pode, se preferir, acompanhar a leitura através dessa projeção. Diz assim a Bíblia: Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ser consumado, gera a morte. Senhor, nós pedimos para que essa doce e bendita presença que nos envolveu, Teu Espírito Santo entre nós, continue conosco agora no momento em que refletimos sobre a Tua palavra. A despeito das minhas limitações, Senhor, a despeito das limitações do sermão, a despeito das imperfeições dos meus irmãos e irmãs, amigos e amigas que estão nesse lugar para ouvir a Tua palavra, que o Senhor fale conosco, que possamos discernir o som da Tua voz em Tua palavra, que possamos ser despertados pelo Senhor, que possamos reconhecer a direção apontada para a Tua palavra como norte da nossa vida e então trilhar por esse caminho. Ajuda-nos, Senhor, a compreender a sabedoria da Tua palavra como aquilo que pode ser aplicado ao nosso cotidiano, de modo que possamos de fato viver uma fé real. Em nome de Jesus. Amém. Como nós temos visto aqui durante essa série, nas últimas semanas, muitas coisas ligam as pessoas para quem Tiago escreve essa carta a nós. Muitas coisas tornam a vida dessas pessoas para quem Tiago escreveu lá no primeiro século semelhante à vida da gente, mas especialmente o aspecto das lutas, do sofrimento e das provações que aquelas pessoas enfrentavam quando Tiago escreve a carta. Lutas, sofrimentos e provações que inevitavelmente nós também passamos. Ainda que o nosso mais forte instinto na vida seja o de tentar evitar a dor, ainda que todos os nossos esforços mais sinceros e diários sejam no sentido de evitar o sofrimento, nós sabemos que passar por essa experiência é uma condição inevitável. A gente vai viver dias difíceis. Nós vamos atravessar por dias mais tensos, mais nublados, mais pesados, mais duros, mais sofridos. Ainda que a gente se cerque de todos os cuidados, ainda que a gente procure os melhores endereços para residir, ainda que a gente cuide ao máximo e com zelo dos nossos filhos, ainda que a gente tente cuidar da alimentação e da saúde, ainda que a gente tente ter uma conta bem planejada e cuidemos então dos nossos recursos, dos nossos investimentos, das nossas despesas e das nossas entradas financeiras, nós sabemos que coisas podem acontecer e simplesmente trazerem instabilidade
caos, sofrimento, mesmo nessas áreas. Nós não estamos imunes às provações que ao longo da vida vão bater na nossa porta. Nenhum ser humano está imune a isso. Agora, pensando que nós somos, pelo menos na maioria de nós nessa manhã, nesse lugar, cristãos, e considerando que as pessoas para quem Tiago escreve essa carta, também no primeiro século, são cristãs, vivendo dias muito difíceis, uma indagação que se fazia presente no coração deles, também se faz presente no coração da gente de vez em quando, eu penso. A indagação é, por que que o cristão sofre? Aquelas pessoas para quem Tiago escreveu a carta, tinham plena certeza de que eram amadas por Deus, que foram alcançadas por Jesus, que a obra de Jesus na cruz era por amor a elas, que elas encontraram esperança, que elas encontraram redenção, que elas encontraram paz, que elas encontraram verdadeira alegria em Jesus e na obra de Jesus. E a questão que talvez as afligisse fosse, por que, sendo impossível a mim questionar a realidade do amor de Deus por mim, esse Deus de amor e todo-poderoso ainda permite que eu sofra? E mais, porque muitas vezes o sofrimento pelo qual eu passo, pensava o cristão do primeiro século para quem Tiago escreve, é justamente motivado pela minha fé em Jesus. É fruto de perseguição. E eu penso que às vezes esses mesmos questionamentos visitam o nosso coração. A gente tem muita dificuldade de questionar que Deus nos ame. A gente vive, como vivemos numa manhã como essa, um tempo de louvor em que a gente fala sobre a realidade firme e estável do amor de Deus por nós. Mas aí a vida entra numa estação difícil. E você tem dificuldade de conjugar o amor de Deus por você com aquele momento de dor e sofrimento. Você tem dificuldade de harmonizar o sorriso gracioso de Deus para a sua vida com uma provação tão extenuante pela qual você está passando, que rouba teu sono, tira tua paz, provoca os piores instintos que você tem dentro de você, que ainda te surpreendem muitas vezes, e a gente fica com essa dificuldade de como é que a gente equilibra essas duas coisas. Bom, por que que o cristão passa por privação? Por que que um cristão sofre prejuízos? Por que que um cristão é perseguido? Por que que um cristão amado por Deus pode ficar gravemente doente? Jesus mesmo teve o cuidado de dizer aos seus discípulos e a nós que no mundo eles teriam aflições. No Evangelho de João, no capítulo 16, no verso 33, ele fala isso aos seus discípulos que ele tanto amava. Ele disse, olha, nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham ânimo, eu venci o mundo. Ele, em tempo algum, disse aos seus discípulos que andar com ele, ser amado por Deus, faria da nossa vida necessariamente uma espécie de vida diferente da vida das demais pessoas. Olha, os outros sofrem, vocês são imunes à dor. Os outros passam por privações, por necessidades, por enfermidades, por sofrimentos, mas vocês não, vocês são blindados. Vocês são meu fechamento. Jesus nunca disse isso aos seus discípulos a respeito da realidade desse mundo que a gente vive. O apóstolo Paulo, escrevendo em Atos, no capítulo 14, verso 22, eu creio que o texto vai ser projetado aqui, chega ao ponto de dizer que é necessário que passemos por muitas tribulações para entrar no reino de Deus. Ele não está dizendo que é um fator sine qua non, ou seja, você só entra no reino de Deus se sofrer, mas ele estava dizendo o seguinte, na jornada de um cristão, na jornada de uma cristã, rumo à eternidade com o seu Deus, ele passará por estações de tribulação, de desafios, de sofrimento, de perdas, de dores. Nós também já vimos aqui nessa mesma série de mensagens que nós estamos, porque Tiago começa o capítulo 1 falando sobre provações. Eu não sei se você lembra, porque parece que a gente está voltando para o tema, e de fato estamos, porque Tiago volta ao tema agora para uma outra abordagem. Nós vimos aqui que as provações nos sobrevêm tanto para testar
a nossa fé, se aquilo que nós declaramos tem sustento de fato, se aquilo que a gente diz ou aquilo que a gente canta é escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. A tua força me faz crer para além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Domingo de manhã, com ar-condicionado, num auditório bem protegido, declarar isso é uma coisa. Terça-feira, às 16h, num consultório médico, recebendo um diagnóstico surpreendente, declarar isso é outra coisa. Ser notificado da demissão depois de anos numa mesma empresa é outra coisa. Perceber que alguém que você confiava muito puxou o teu tapete, traiu você, é uma outra coisa. Então as provações, elas testam a veracidade da nossa fé ao mesmo tempo que elas desenvolvem a nossa perseverança. E Tiago falou disso no início. Então nós sabemos que as provações pelas quais nós passamos, elas têm 3 características, pelo menos elas vão aparecer aqui nessa tela para que você fixe ou lembre disso, porque nós já conversamos nas últimas semanas. Primeiro, as provações pelas quais passamos, elas são variadas. Algumas são mais pesadas, outras são mais suaves, algumas são mais extensas, duradouras, outras são mais breves. As provações pelas quais passamos nos afetam em áreas diversas do viver. Pode ser que alguém esteja vivendo num tempo específico, um momento difícil dentro de sua casa, com seus filhos, ou no relacionamento com seus pais. Ou é o casamento dos seus pais que afeta profundamente a sua vida, os seus projetos de vida, o seu momento de vida. Ou o desafio pelo qual você passa é um desafio sem precedentes no campo financeiro. E você está lidando com situações com as quais nunca teve de lidar antes, com ajustes que nunca precisou fazer antes. As provações são variadas. Mas as provações pelas quais passamos, graças a Deus, elas também são passageiras. Se o fatalista vai dizer que não há bem que dure para sempre, nós também podemos dizer que não há mal que dure para sempre. Não há dor que doa sem cessar. As provações, mesmo as mais difíceis, elas também passam. E terceiro, as provações pelas quais passamos, elas são pedagógicas. Elas são professoras da gente, porque elas nos ensinam a perseverança, elas nos ensinam a dependência de Deus, porque, de novo, como acabei de citar a música que cantamos hoje, é você reconhecer que o escudo e a proteção sobre a sua vida, que está para além do que a sua razão é capaz de explicar, vem de Deus e não das coisas que você pode ter, controlar ou fazer. E aí o seu senso de dependência de Deus é apurado em meio às provações. A confiança em Deus, a confiança de que Ele é soberano e sabe o que faz, que Ele é bondoso e age com amor, vão sendo fortalecidas e nós vamos sendo ensinados nessas verdades enquanto passamos pelas provações. Mas no trecho que nós lemos nessa manhã, e eu quero me ater nessa manhã apenas ao verso 12, essa é uma mensagem dividida em 2 partes. Na semana que vem a gente expõe o restante dela. No trecho que nós lemos hoje, Tiago volta ao tema das provações, não apenas para falar da consequência mais imediata das provações, ou seja, a perseverança que vai nos manter firmes enquanto passamos pelas provas do viver, pelas lutas do viver. Mas agora, aqui no verso 12, Tiago vai falar da recompensa final, que vem à tona quando passamos pelas provações. Recompensa final que nunca deveria sumir do horizonte de um discípulo de Jesus. Nunca devia estar longe do nosso olhar. Nós nunca deveríamos perder essa imagem da nossa visão. E Tiago fala sobre ela, e aqui ele chama essa recompensa final de a coroa da vida. A palavra traduzida aqui como coroa, ou coroa da vida, é a origem do nome Stefano, ou Stephanie. Significa isso, coroa, vitória, coroa da vida. Ele começa dizendo, feliz é o homem
que persevera na provação. É muito interessante a maneira como a Bíblia apresenta conceitos como felicidade, satisfação e prazer por um caminho diferente do que a cultura costuma apresentar para a gente, né? Porque aqui está a Bíblia falando de felicidade vinculada a alguém que está passando por provação e que precisa perseverar. A palavra traduzida aqui como feliz vem do grego makarios, e é uma palavra que aparece muito no Novo Testamento, aproximadamente 50 vezes. Quando você lê Mateus, no capítulo 5, um trecho conhecido como as bem-aventuranças, em que Jesus fala: bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacificadores. Ali a palavra para bem-aventurado é justamente essa, makarios, feliz. E essa palavra não trata de uma sensação alegre apenas. Ele é um sujeito alegre. Ou um momento feliz que você desfruta, um episódio de felicidade que traz euforia para o seu coração. Não, essa palavra tem um sentido mais profundo. Ela fala de uma condição presente na vida de alguém que encontrou completa felicidade em Deus. Então veja o que Tiago está escrevendo aqui. Ele está usando uma palavra extremamente comum no vocabulário dos seus dias. As pessoas entendiam o que ele estava querendo dizer quando dizia que feliz é o homem que persevera na aflição, que persevera na provação. As pessoas liam aquelas palavras de Tiago, ou ouviam aquelas palavras e entendiam o que ele estava dizendo. É completamente feliz, é plenamente, satisfatoriamente feliz o homem ou a mulher que durante a provação do viver, durante os dias mais duros da vida, persevera. Então perceba, essa pessoa pode ter abundância de recursos ou ela pode ter escassez. Essa pessoa pode ter fartura de alimento ou estar privada de mantimentos em sua despensa. Essa pessoa pode desfrutar de muita saúde e vitalidade ou estar doente e acamada. Ela pode estar em tempos de paz ou debaixo de enorme perseguição. A Bíblia está dizendo que a pessoa que persevera em Deus durante a provação, a Bíblia está dizendo que a pessoa que se ancora em Deus, enquanto tudo ao redor dela parece ruir, ela é feliz, ela é de fato feliz. Porque conectou a sua felicidade à única fonte que não depende nem dela, nem das circunstâncias para ser mantida. Ela vinculou a sua noção de felicidade e completude a Deus. Perceba como isso faz diferença. Se o que é sinônimo de felicidade para você é segurança patrimonial, se o seu patrimônio for comprometido, perdido, tomado de você, a sua felicidade estará em risco. Se aquilo que é sinônimo de felicidade para você é o amor do seu cônjuge, se ele for tomado de você, você inevitavelmente se tornará fadado à infelicidade. Se aquilo que você conectou como fonte da sua alegria e da sua felicidade for alguma coisa que sofre variação pelas circunstâncias que estão para além da sua capacidade de contingenciar, você inevitavelmente será alguém passível de sofrimento e de infelicidade. Mas a Bíblia está dizendo que aquele que encontrou a sua plena felicidade em Deus é de fato feliz. E que no meio da aflição, e que no meio dos sofrimentos, e que no meio dos dissabores da vida, e que no meio das dores e das lutas, e você sabe, eu falo para adultos aqui, em sua grande maioria, para jovens, eu falo para pessoas que sabem que hoje, muitos dos desafios que nós enfrentamos, eles não são apenas desafios de ordem prática, ou seja, não tem apenas a ver com o que a gente precisa fazer amanhã de tarde, segunda-feira, mas muitas vezes tem a ver com o que está aqui dentro. E com o que está aqui dentro, não é?
cada vez mais comum. Boa parte da minha agenda semanal é ocupada para conversar e atender pessoas vivendo os seus desafios da vida. E muitas vezes, e em escalas cada vez maiores, as respostas às perguntas do tipo, como estão as coisas, são mais ou menos assim, está tudo bem comigo, a cabeça não anda tão boa. Às vezes eu que me pego pensando umas coisas, ou os meus sentimentos não estão tão legais. Há um peso na vida. E nós sabemos que essa vida é pesada demais. E o que o texto está ensinando para a gente é que no meio dos pesos e das pressões, uma tentação que nós sofremos, e o Anderson falou isso aqui durante o louvor hoje, é que a gente tente colocar a nossa confiança em alguma coisa que vai garantir para nós ou comunicar a nós alguma espécie de estabilidade. Só que o cristão é aquele que entendeu que seja na abundância ou na escassez, no muito ou no pouco, no calor ou no frio, aquilo que lhe protege, aquilo que ele tem, que não pode ser arrancado dele, e por isso ele é feliz, é o próprio Deus, é o Senhor. Então ele se firma em Deus. Feliz é o homem que persevera na provação. Agora veja como isso soa contrário a tudo que a nossa cultura compreende sobre felicidade. Não é verdade? Porque no mundo como está posto hoje, nós temos a ideia de que felicidade envolve a necessidade de abundância, de segurança, de aceitação, de fartura. E que alguém que conseguiu, a despeito dos desafios da vida, encontrar esse lugar de estabilidade, segurança, protagonismo, aceitação e fartura, essa pessoa recebe o selo autenticador da felicidade sobre ela. Ali está alguém feliz. Ali está a pessoa bem-sucedida. Ali está a pessoa que de fato se encontra num outro patamar. Mas pense por um instante. Se a posse dessas coisas fosse uma garantia de felicidade, se você desfrutar de todo o reconhecimento que o seu bom trabalho pode te dar, de toda a recompensa financeira que o seu empenho pode te trazer, de todos os aplausos e elogios que o seu talento pode produzir para a sua vida, e se você continuar performando muito bem em muitas áreas da vida, áreas que pessoas olham e falam, eu gostaria de estar lá, eu gostaria de viver o que ele vive, de chegar onde ele chegou. Se ter estas coisas fosse sinônimo ou fosse garantia de felicidade, nós teríamos tantos índices de depressão e suicídio entre aqueles que em nossa cultura são classificados como os ricos, providos e bem-sucedidos. Nós veríamos tantos depoimentos de artistas das mais variadas áreas, como alguns anos atrás ficou muito famosa uma entrevista dada pelo Jim Carrey, um dos grandes astros de Hollywood, dizendo numa entrevista, eu gostaria que todas as pessoas pudessem alcançar todo o dinheiro e todo o sucesso que elas tanto procuram, para que elas então entendessem, ao chegar lá, que ainda assim não seria suficiente. E quando ele dá essa entrevista, ele fala que ele está vivendo um período de profunda depressão. Se estas coisas fossem garantidoras de felicidade, nós teríamos uma sociedade tão adoecida emocionalmente como a que nós estamos. Se nós colocarmos aquilo que vai nos garantir felicidade em outra coisa que não Deus, nós estaremos sob risco. O texto continua no verso 12 dizendo, feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Eu queria que você pensasse numa corrida aqui comigo. Aqui no Rio de Janeiro é cada vez mais comum, pela beleza das nossas orlas, nós termos corridas de rua acontecendo. Maratona do Rio, meia maratona, corridas de montanha, provas de menor duração, de menores distâncias, sempre com um cenário paradisíaco, e cada vez mais pessoas praticam corrida no Rio. Então é uma imagem interessante para a gente pensar como ilustração, mas é também uma imagem muito comum para os leitores de Tiago, para quem ele escreve, lá no primeiro século, porque as pessoas naquela época enchiam estádios para assistir os competidores mais velozes, competindo
disputando pelo primeiro lugar. Então eu queria que você imaginasse aqui comigo uma corrida para entender o que Tiago está falando aqui sobre essa perseverança, essa jornada e essa coroa da vida que é recebida ao final. Bom, há um percurso a correr. Quando você se inscreve numa competição, você pode correr 5 quilômetros, 7, 10, 15, 21, 42, há um percurso. E em tese você avalia aquele percurso. Você considera o percurso da prova que você tem para fazer. E aqui a semelhança é justamente com a jornada da nossa vida. Que a gente sabe que não pode ser comparada a uma prova de 100 metros rasos. A vida é mais comparada a uma maratona extensa, extenuante, que vai pedir de nós perseverança. É muito comum quando você vai para uma prova de corrida, não sei se você já teve a oportunidade de assistir alguma, que de distâncias em distâncias eles colocam alguns postos de hidratação. Para o corredor que está ali passando, ele poder pegar uma garrafa de água e se hidratar, porque ele vai ficando mais fraco, ele vai ficando extenuado, ele vai ficando cansado. E o cansaço comunica muitas coisas para quem corre. O que você está fazendo aqui? Por que você se inscreveu nesse negócio? Você podia estar numa Mama-Jama comendo pizza com os amigos, agora você está correndo nesse momento, né? Sentindo cãibra, sentindo dor. Então é uma luta mental ali. Enquanto você tem um posto de hidratação, você tem pessoas na beira falando, vamos lá, você consegue. Alguém segurando uma plaquinha dizendo que falta menos do que faltava antes. Aquilo vai te dando uma injeção de ânimo. Por quê? Porque correr é extenuante. Igual a vida da gente. Tem hora que a gente tem a sensação de que, se não encontrar um posto de hidratação, a gente vai pifar. E não levanta mais. E vai frustrar um monte de gente que conta com a gente, mas a gente vai pifar. A coroa de louros, para nós hoje é a medalha, né? Vocês tiram foto lá no Instagram depois, virei um corredor, tem uma medalha da competição. Naquela época de Tiago, o prêmio, a recompensa era uma coroa de louros que era colocada sobre a cabeça, era o grande prêmio do vencedor. Mas ninguém recebia a coroa, como ninguém recebe a medalha, no começo da corrida. É depois que você atravessa a linha de chegada. Ao vencedor da corrida era dada, então, aquela coroa de louros sobre a sua cabeça. E Tiago aqui está fazendo essa analogia, falando que depois de aprovado, durante essa jornada de perseverança que é a vida da gente, esse corredor receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. O que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que o cristão, enquanto segue o seu caminho, é claro que ele desfruta de dias bons, ensolarados, felizes, e graças a Deus a vida é assim. Graças a Deus a gente pode sorrir bastante. Graças a Deus a gente tem momentos de tanto êxtase, oportunidades tão maravilhosas de desfrutar da vida e das dádivas de Deus, mas nós sabemos que também vamos passar pelas provações desafiadoras. Nós sabemos. Mas esse cristão, aqui diz a Bíblia, ele tem uma característica distintiva sobre ele. Veja, eu disse lá no início, ele não é diferente dos demais como se ele fosse um super-humano imune ao sofrimento. Ele sofre igual todo mundo. Ele passa perrengue igual todo mundo. Mas ele tem uma característica distintiva. Ele é perseverante. Não porque ele é teimoso. Não porque ele é resiliente em si mesmo. Mas porque ele corre olhando para um alvo. Esse cara entrou na corrida da vida e ele entendeu que há uma linha de chegada. Esse cristão, ele não está correndo em vão na vida, ou ele não deveria correr em vão na vida. Ele não deveria acordar um dia sequer, entrar um dia que fosse no seu ambiente de trabalho, dar um beijo e um abraço nos seus filhos, que seja pela manhã ou no final do dia antes deles dormirem, sem lembrar que a cada dia ele deu mais um passo na direção da linha de chegada. E ele olha para aquele lugar com grande expectativa, porque ele corre na direção de uma recompensa garantida. O Deus a quem ele ama, e ele sabe que ele ama a Deus. Ele sabe também que o amor dele por Deus não é perfeito, mas é sincero. O Deus a quem ele ama garantiu que entregará a ele a coroa da vida eterna ao final da corrida. Então o cristão não corre em vão.
O cristão não se desgasta em vão. O cristão, ele não vai passando os dias de sua vida como quem existe sem um propósito ou sem uma razão. Ele sequer é capaz de sofrer em vão. Ele diz, sorrindo ou sofrendo, eu sigo num caminho. E o Deus a quem eu amo, que me guia pelo caminho, misteriosamente, é também o Deus que estará do outro lado da linha, para me dar, para me entregar a coroa da vida. Por que ele é feliz e não só perseverante? Por que esse cara é feliz? Essa mulher é feliz. O cristão é feliz porque sabe de algo. Ele entendeu um negócio que mudou a vida dele. O cristão é feliz porque ele sabe que não pode conquistar, pelo seu próprio esforço, a coroa da vida. Curioso, né? Porque ele está correndo. E em tese, ele pode ser comunicado por um instinto dizendo, não para, continua, porque vai valer a pena. Se você continuar, no final você vai ter uma recompensa fruto do teu esforço. Não, o cristão ele é feliz porque ele entendeu que ele é incapaz de se manter correndo sem a graça de Deus. Ele é incapaz de merecer a tal coroa da vida. Antes, ele é feliz porque sabe que Deus é o garantidor de que cruzaremos a linha de chegada e que receberemos dele, plena e gratuitamente, a dádiva da vida eterna. Então, por que ele é feliz? Porque ele não coloca sobre o ombro dele um fardo que ele não pode carregar. Então, ele é leve na vida. Ele vai dizer para Deus, Senhor, eu sei que nessa vida árdua e dura, cheia de alegrias, mas também cheia de dias difíceis, o que me sustenta não sou eu mesmo, mas é o Senhor. Eu sei, Deus, que por mais difíceis que me pareçam os dias, o Senhor está comigo. Como diz o salmista no Salmo 23, lembra? Seja no vale, no monte elevado, seja no vale, na sombra do vale da morte, o Senhor está comigo. Então eu sei, Senhor, eu sei que em cada posto de hidratação da corrida que eu passo, é das tuas mãos que eu recebo água viva para me hidratar. É da tua palavra que eu recebo segurança, garantias, esperança e promessa para permanecer de pé. Então não, Senhor, eu sou feliz. O Senhor está comigo, porque o Senhor não se aparta de mim, porque o Senhor não remove de sobre mim a sua mão, porque o Senhor tem misericórdia de mim, e esse teu amor tão grande, tão inexplicável, é o fundamento da minha esperança e da minha continuidade, seguir correndo. Então a felicidade do discípulo de Jesus repousa na certeza de que Deus dará para ele gratuitamente o que ele não poderia pagar nem conquistar sozinho. É claro que esse cristão sabe que foi o próprio Jesus quem disse, lá em Apocalipse, capítulo 2, verso 10, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ele sabe, só que ele não interpreta esse texto como quem se impõe uma necessidade ou uma condição de ser fiel em si mesmo. Ele sabe que essa fidelidade perseverante em meio às provações só é possível por obra do Espírito Santo na sua vida. Ele sabe que o que mantém ele fiel ao Senhor é a operação do Espírito Santo sobre ele, diariamente, relembrando seu coração do Evangelho, relembrando seu coração da necessidade de Cristo, apontando seu coração para a obra da cruz outra vez, o lembrando de seus pecados e o lembrando da grande graça e do grande perdão que o alcançou, razão pela qual ele pode amar a Deus em resposta ao grande amor de Deus, e é o Espírito Santo ao lado do cristão que o faz perseverar. Todos nós atravessamos por provações, todos nós. E a Bíblia nos convida a contemplar a herança que nos aguarda, irmãos. E como eu receio que nós estejamos perdendo de modo cada vez mais veloz essa bendita visão de vista. Como eu me preocupo
quando parece que a nossa procura pessoal por fascinação, por glória, por brilho, por beleza, porque nós fomos criados para essas coisas, a gente começa a tatear e a procurar isso em tantos lugares e coisas. Não lugares nem coisas que deixem de ser legítimos em si mesmos, mas que ocupam na nossa vida um lugar que só Deus pode ocupar. E aí a gente vai correndo, e a gente vai se cansando, e a gente vai se desgastando, e não percebe que o nosso alvo mudou. E ao invés de olhar para o grande e incomparável prêmio da vida eterna, viver eternamente com o Senhor, nós corremos e nos cansamos, e nos desgastamos, e brigamos, e perdemos saúde, e perdemos amigos, e comprometemos caráter, para alcançar coisas que, uma vez alcançadas, vão comunicar a nós de novo um sentimento de vazio e incompletude. O que a Bíblia está fazendo com a gente aqui, nesse texto, é nos ensinar a não deixar de contemplar a herança bendita que nos aguarda. Se você sofre, se você passa por uma estação difícil na sua vida, que você não olhe para esse momento difícil, que você não olhe para esse lugar difícil, que você não olhe para essa dor com a qual você tem que lidar, e só você sabe que está lidando, talvez, como a estação final do seu viver. Mas que você lembre que a sua vida segue, que há um propósito de Deus para ela, e que, sobretudo, você olha para além das circunstâncias do hoje. Você olha para a eternidade. Você olha para aquele dia em que o seu Senhor colocará sobre a sua cabeça a coroa da vida eterna. E você ouvirá dos lábios de Cristo: venha, amado meu, venha para o descanso. A contemplação dessa herança se torna para nós uma fonte maravilhosa de força e de sustento espiritual, quando a gente percebe aquilo que disse o apóstolo Paulo em Romanos 8, verso 18. Ele diz assim: os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. É claro que eu poderia escolher uma mensagem num domingo como esse para falar de um assunto muito menos antipático do que o sofrimento, do que a dor. É claro que seria muito mais fácil, através de algumas frases bem colocadas, com expressões verbais e entonação de voz bem colocados, comunicar uma espécie de euforia que fizesse você sair desse auditório nesse domingo pulando pela rua e vibrando com uma expectativa assim muito elevada de que tudo vai te correr muito bem na vida. E olha, eu torço para que seja assim com você, como torço para que seja assim comigo. Agora, sonegar a verdade da Bíblia, e mais do que isso, questionar a inteligência de pessoas que vivem a vida real, nesse chão que a gente vive, que sabem o que é sofrer, que sabem o que é sangrar, que sabem o que é chorar, que sabem o que é derrota. E a gente achar que a Bíblia não tem absolutamente nada a nos falar sobre isso. Ou, muito mais, que a Bíblia não nos indica uma verdade muito mais satisfatória e gloriosa que responde aos nossos sofrimentos e às nossas dores. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Os nossos sofrimentos de agora em nada podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Por que que essa glória não fascina mais a gente? Por que que isso não arrebenta o nosso coração de desejo de louvar a Deus? Por que que nós não somos o tipo de gente que vai passar menos tempo rolando tela das redes sociais, tentando uma saciedade para o novo restaurante, para a nova viagem, para o novo carro, para a nova casa, para a nova aquisição, ou para a nova inveja só daquela pessoa feliz, com um dente platinado, brilhoso naquela tela, trazendo inveja para a gente? E por que que a gente não faz mais esse movimento? Eu não quero ser piegas aqui, gente, por favor. Quem me conhece sabe que eu não gosto dessas coisas, mas por que que a gente não faz mais esse movimento? Por que que a gente não fala: Deus, me encharca da tua palavra. Senhor, se revela a mim. Senhor, eu quero dizer amém a semana toda para a oração feita pela Viviane na hora do louvor. Espírito Santo, me revela Cristo.
Por favor, coloca Cristo no centro do meu coração. Porque se Ele não estiver lá, eu vou colocar outra coisa e eu vou ser triste, perdido, desesperado, em vão. Por que essa glória não encanta mais a gente? Eu quero encerrar sugerindo duas coisas para nós, para a nossa reflexão e para a nossa prática. Elas vão aparecer aqui na tela. Bom, primeiro, como discípulo de Jesus, entenda que há um jeito certo de sofrer. Se eu sou um discípulo de Jesus, se o meu coração é guiado pela verdade que compreende que esse mundo que eu vivo foi corrompido pelo pecado, por isso que tem dor nesse mundo, por isso que tem injustiça nesse mundo, sofrimento e morte. Mas eu sou guiado pela verdade que me leva a crer que esse mundo está sendo plenamente redimido na obra de Cristo. Que essa obra de redenção já começou. Ela começou em mim e ela será em todo o mundo. Então, se eu creio nessa verdade, significa que eu posso sofrer do jeito certo. Que eu posso passar pela provação do jeito certo, como alguém feliz. Feliz porque sabe que é sustentado por Deus e porque aguarda pela restauração de Deus. Então, só o cristão é capaz de sofrer assim. Só o cristão é capaz de resistir desse jeito. Segundo, saiba que a eternidade é tanto o nosso antídoto como a resposta para os nossos sofrimentos de agora. Eu explico. Se nós somos o povo daquele que é o Senhor da história, se nós somos o povo daquele que segura o tempo nas mãos, Ele é o dono do tempo. Ele é o Senhor da história. E as mãos que seguram o tempo e seguram a sua vida e a minha são mãos perfuradas pela cruz. São as mãos do nosso Redentor. São as mãos de Cristo. Se nós somos o povo dele, então nós somos o povo que enfrenta a dor olhando para a esperança. A eternidade é o nosso destino. Só que de alguma forma, essa eternidade já invadiu o nosso presente. Ela ressignifica os nossos dias, ela modela o nosso olhar. Ela é o nosso destino, mas ela não é só a nossa expectativa do que virá. Ela já é a realidade do hoje, ela já é a resposta para o sofrimento de hoje. E é justamente a resposta que nós damos para os sofrimentos agora. Quando a gente concorda com a canção do Marcos Almeida, não sei quantos conhecem ou já ouviram, uma música dele chamada Toda Dor é por Enquanto. Você olha para a realidade do sofrimento quando você sofre. E você pode dizer, até isso é por enquanto. Até isso passa. E não passa porque um dia tudo passa e eu vou me contentar com esse fato. Não, é porque a esperança da eternidade invadiu o meu coração, de tal forma que eu sei que aquilo que está desajustado no mundo de hoje, na minha vida hoje, será restaurado por Deus. Aquilo que é imperfeito, instável, incompleto, quebrado, falido, maculado pelo mal e pelo pecado, será totalmente restaurado por Deus. Essa obra já começou. Eu sou parte desse caco que está sendo refeito pela obra da graça de Cristo e o mundo todo está sendo alvo disso e a igreja é a agência dessa restauração no mundo e na sociedade. Então, a esperança não é só a nossa paz como resposta para quando a gente sofre agora. Bom, eu tenho esperança de que isso vai passar. Ela é a resposta para a dor de agora mesmo, inclusive. Quando a gente diz, isso vai cessar. Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Ele estancará toda dor. E Ele reinará, e com Ele reinaremos por toda a eternidade. Vamos orar? Você pode ficar de pé, por favor? Nós te louvamos, Senhor, por Tua palavra. Te louvamos porque a Tua palavra, ela tem o poder de iluminar aqueles cantos mais escuros dentro do nosso coração, trazer luz para temas que a gente muitas vezes se poupa de pensar, porque a gente não quer sofrer mais ou porque a gente não quer viver o incômodo que essas coisas geram na nossa vida. Mas o Senhor é um Deus que nos ama e nos ama tanto, que o Senhor
viabiliza para que todas as áreas da nossa vida estejam debaixo do teu poder, da tua obra, da tua salvação, da tua transformação. Senhor, eu quero orar nesse momento por pessoas que vivem dias difíceis. Talvez pessoas que aparentemente vivem bons momentos, mas sabem que o coração se encontra devastado, as emoções afetadas, os pensamentos confusos. Senhor, eu peço para que em nome de Jesus, esse meu querido irmão, essa minha querida irmã possa olhar para essa herança e essa recompensa bendita que o Senhor nos indica, a coroa da vida eterna, e lembrar por que está nessa jornada, por que corre, por que segue. Graça, pela tua intervenção. Eu oro por aqueles que têm sofrido de fato, Senhor, com lutas, com privações, com enfermidades, para que em nome de Jesus a tua graça sustente o coração nessa estação de aflição e o Senhor ensine tudo aquilo que necessitamos aprender de ti nesse tempo e que, sobretudo, nós possamos dizer: continuamos perseverantes e firmados em Deus e no seu amor. Em Deus e no seu amor. Faça, Senhor, com que o nosso coração não se encante com nada mais do que a herança eterna da vida ao teu lado, Senhor. Que isso seja o fogo nos nossos ossos, o brilho no nosso olhar, o anseio do nosso coração, andar contigo e viver para a tua glória, até desfrutarmos dessa preciosa glória por toda a eternidade. Senhor, que o Senhor nos dê uma semana cheia da tua presença, uma semana cheia do teu Espírito Santo, Deus, dias de vitória no Senhor, dias de bênção do Senhor. Que o grande amor de Deus, o nosso Pai, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém e amém.